A paz do Senhor. Vamos fazer o nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é o dia 87. Vamos ler Deuteronômio 9, 1. Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o Rio Jordão para ocupar a terra que pertence às nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor deu esta terra porque sou justo. Não. É por causa da perversidade de outras nações que ele as expulsa diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor seu Deus expulsará essas nações diante de você somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor seu Deus não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Lembre-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor seu Deus no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até agora. Vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as 2 tábuas, nas quais gravou com o seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha proclamado no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedras gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levante-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram o metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique de lado, e eu os destruirei e apagarei o nome deles debaixo do céu. Depois farei de você e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra gravada com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo de forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então, peguei as 2 tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes,
Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado que vocês haviam cometido, ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-los. Mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que haviam feito, e derreti no fogo, e moí até virar pó fino. Em seguida, joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. Quibrote Ataavá e em Cádiz Barneia. O Senhor deu a seguinte ordem. E em Cádiz Barneia, o Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destrua. Eles são o teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com teu grande poder e tua forte mão. Peço que te lembre dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado desse povo. Se o destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam: ele os destruiu porque os odiava. Levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo e a tua propriedade especial. Não tiraste do Egito com tua grande força e teu braço poderoso? Naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, e como as anteriores. Faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte, levando as 2 tábuas na mão. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor tinha proclamado no meio do fogo, no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci do monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estavam dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. As arcas ainda estão. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jaçã e viajaram para Mosera, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida, viajaram para Gudgodá e de lá para Jotibatá, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são as suas responsabilidades até hoje. Porque isso, os levitas não têm porção alguma de terra como
Por isso, os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. E também, dessa vez, o Senhor ouviu as minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levante-se, siga a viagem e guie o povo, para que entrem e tomem posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor. O Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo que nela há pertencem ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendente deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a ele de coração e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupa. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam ao Senhor seu Deus, sirvam-no, apegue-se a ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dele. Somente ele é o seu Deus, o único digno de seu louvor. Aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos, quando seus antepassados desceram até o Egito. Eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor seu Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Amém. Vamos ler Lucas 8, de 4 a 21. Certo dia, uma grande multidão vinha de várias cidades. Juntou-se para ouvir Jesus e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam, pois por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade de semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são as palavras de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impedem de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caem em solo fértil representam os que,
com o coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo o que está escondido será revelado, e tudo o que está oculto virá à luz e será reconhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por conta da multidão. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Amém. Vamos ler Salmos 69, de 19 a 36. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo o que meus inimigos fazem. Os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viesse me consolar. Em vez disso, põem veneno em minha comida. Oferecem vinagre para matar minha sede. Que a mesa farta diante dele se transforme em laço e que sua prosperidade se torne em armadilha. Que seus olhos se escureçam para que não vejam e que seu corpo trema sem parar. Derrama a tua fúria sobre eles, consome-os com o ardor de tua ira. Que as casas deles fiquem desoladas e que não restem ninguém em suas tendas, pois insultam aquele a quem castigaste e apresentam dor a quem feriste. Amontoa uns sobre os outros os pecados deles. Não permita que sejam absolvidos. Apaga o nome deles do livro da vida. Não deixes que sejam incluídos entre os justos. Estou aflito e sofro. Socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graça. Pois isso agrada o Senhor mais que sacrifícios de boi, mais que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Anime-se todos que buscam socorro em Deus, pois o Senhor ouve o clamor dos pobres. Não despreza seu povo aprisionado. Louvem-no céus e terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali, em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes dos que servem herdarão a terra, e os que amam ali viverão em segurança. Amém. Vamos ler Provérbios 12, versículo 2 e 3. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, te peço perdão por todas as minhas falhas, obras, palavras e pensamentos, por tudo que eu tenho feito, que não te agrada, Deus. Que o Senhor possa limpar o meu coração, limpar a minha mente e que possamos continuar, Senhor, que eu continue caminhando segundo os seus mandamentos, Senhor, seguindo o seu caminho.
Muito obrigada, Deus, por mais um dia de estudo bíblico. Muito obrigada por me trazer entendimento e discernimento. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém.